Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite mais uma vez, agora falando da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa aproveitar esse momento para nos ensinar sobre muitas coisas, Pai, e que possamos sair daqui edificados de verdade para a glória do Teu santo nome. Use-nos por misericórdia em nome de Jesus. Achou aí, capítulo 1 de Ruth? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 22, tá bom? Bom, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em voz alta. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite, ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei sem sepultado. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade agitou-se por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Verso 20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada da sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Amém?
Não feche sua Bíblia, por favor. Quero aproveitar essa oportunidade de dizer para você que nós estamos aqui no domingo, pela manhã, estudando o período de Juízes. Na verdade, nós estudamos Josué, Juízes, e agora nós estamos estudando Ruth, né? Nós vamos encerrar mais 2 ou 3 aulas sobre esse ambiente do período de Juízes. E hoje pela manhã nós estudamos um pouco sobre a história de Ruth, e no próximo domingo nós vamos terminar de estudar, né, o contexto do livro. Eu perguntei ao Senhor sobre uma palavra para compartilhar com vocês, e eu senti muita paz em falar sobre isso. O tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, esse que está aí, sobre o cuidado em tomar decisões sob pressão. Irmãos, essa história de Noemi e de Elimeleque precisa ser observada por mim e por você. Na verdade, se nós olhássemos mais para a Bíblia, antes de tomarmos algumas decisões, antes de nos movimentarmos, nós certamente iríamos nos privar de muitas situações ruins, né? Nós conseguiríamos evitar muitas tragédias na nossa vida. Nós precisamos, enquanto cristãos, ter não apenas a Bíblia como livro de regra de fé e prática, mas ter também a Bíblia como livro de modelos de comportamentos ou ações a fazer e modelos de comportamentos e ações que não devemos imitar. Porque nós conseguimos ver o resultado de muitas ações precipitadas no contexto, né, de toda a Bíblia. Especialmente no contexto do texto que nós lemos, nós vemos como nós precisamos tomar cuidado, especialmente quando nós estamos sob pressão sobre as decisões que nós vamos ter, sobre as direções que nós vamos tomar para a nossa vida. O livro de Ruth, né, no primeiro capítulo, mostra para a gente que o contexto é o dos juízes. Um contexto em que Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permite que os inimigos oprimam Israel, ou algum tipo de mal venha sobre Israel. Aí Israel se converte, Deus levanta o juiz, liberta o povo daquele momento difícil. Israel passa a ter um tempo de felicidade, um tempo de prosperidade, né? Se firma com o Senhor, mas aí quando tudo está bem, eles de novo desistem, se afastam do Senhor, começam a fazer suas próprias vontades e não a vontade do Senhor, e aí mais uma vez vem uma nação que se levanta e começa a subjugar e oprimir Israel. Israel se arrepende e aí isso vira um ciclo no contexto do livro de Juízes. Por isso você tem um monte de juízes sendo levantados, cada um num tempo. E eles representam sempre o tempo de libertação de paz, mas quando o povo começa a desfrutar desse tempo bom, eles acabam se afastando do Senhor. Parece até com as nossas histórias, né? Muitos de nós vamos quebrados para a presença do Senhor, aí o Senhor vai e faz uma revolução na nossa vida, e aí quando está tudo bem, a gente se esquece do Senhor, né? E aí não tem jeito. De novo, nós acabamos entrando numa situação difícil. O texto começa dizendo que nos dias em que os juízes governavam a terra, houve uma grande fome. Não só sobre Belém, sobre Judá. Houve uma grande fome sobre toda a terra. E eu acredito que esse tempo difícil que o início do livro de Ruth apresenta, provavelmente por conta desse distanciamento. Eu não lembro, não sei na verdade qual é o período, né, em que Elimeleque está, do ponto de vista do juiz que está governando, né, mas certamente é um tempo em que o povo está distante do Senhor e por conta disso, na casa do pão, que é um outro nome para Belém, não tem pão. E acaba que a fome gera determinada pressão sobre a nação, especialmente sobre as famílias.
especialmente sobre o pai de família Elimeleque, que tem uma esposa chamada Noemi e que tem 2 filhos com ela, certo? E aí, nós vamos pensar primeiro sobre a decisão que Elimeleque tem nesse momento de pressão. No verso 1 ainda, o texto diz que ele decide sair de Belém e habitar na terra de Moabe com sua mulher e com os seus 2 filhos. Então, a decisão de Elimeleque é sair de Belém, é sair da casa do pão, é sair da terra da promessa, é sair do lugar onde Deus está, porque isto é Belém. Vale lembrar que Elimeleque, Noemi e seus filhos estão na terra que Deus havia prometido a Abraão, que Deus havia reafirmado a promessa a Moisés, que Deus havia dado a Josué por batalhas vencidas. Eles estão em Belém, na casa do pão, no lugar onde Deus está, no lugar onde o povo está, no lugar onde Deus estabeleceu, mandou que eles estivessem. Belém, certo? E aí, em Belém, houve fome também, e a primeira coisa que Elimeleque faz é decidir sair. Tá? Talvez por conta do desespero, do medo de não conseguir manter a sua família, como se Israel nunca passasse por privação, né? Por dificuldades. Escolhas fundamentadas no desespero, como essa de Elimeleque, costumam nos conduzir a erros. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu digo às vezes, quando eu vou aconselhar uma família, um casal, alguém: não tome decisão quando você estiver intenso, quando você estiver discutindo, quando você estiver chateado com seu filho, com seu esposo, com alguém. Irmãos, nós não podemos tomar decisão nenhuma de cabeça. Às vezes é melhor você segurar a onda, você falar depois, a gente conversa, você pensar direitinho. Quando seu coração estiver em paz, aí você vai lá e tome a decisão. Por quê? Porque escolhas fundamentadas no desespero costumam nos conduzir a erros, né? Às vezes o prédio está pegando fogo e a pessoa, no desespero, acha que a melhor opção é fazer o quê? Pular. E às vezes tem outras opções. Às vezes o socorro está chegando, né? Às vezes do outro lado da porta não está pegando fogo, está mais fácil. Mas a pessoa no desespero pula e isso acaba marcando a sua vida para sempre. Às vezes você está dirigindo o carro, né? E de repente, numa curva, acontece uma situação e você pisa no freio abruptamente e o carro capota. Às vezes, um animal vem na sua frente e você, naquela pressão, prefere desviar a bater no animal e o carro capota e algumas coisas acabam piorando. No momento da pressão em que o bandido está com a arma na sua cabeça, você se desespera e decide reagir ao assalto. E aí a situação acaba ficando muitas vezes inconfortável. A gente precisa parar, pensar, refletir bastante antes de tomar qualquer tipo de decisão. Nós precisamos considerar, mas não foi isso que Elimeleque fez. Ele simplesmente decidiu sair da terra. Saiu de Judá. Saiu do lugar onde Deus estabeleceu, onde Deus disse: fique aqui. Ele sai da casa, da terra prometida, e ele vai para Moabe, uma terra onde Deus não está. Os moabitas eram descendentes de Ló, que teve um filho de um relacionamento incestuoso com a sua irmã. Os moabitas eram pessoas que tinham dificuldade
com a divindade de Javé. Eles tinham uma outra divindade, eles tinham outros costumes. Era uma terra onde Deus não se manifestava. Era uma terra onde havia deuses diferentes do eterno, do único Deus, que estava em Belém, em Judá, em Israel, e que cuidava muito bem deles. No desespero, Elimeleque entendeu que era melhor buscar ajuda numa terra ou num lugar onde Deus não estava, do que esperar do alto a provisão do Senhor. Então, ao sair de Belém, Elimeleque abandonou também a companhia do Senhor. Ele abandonou as promessas do Senhor. Ele decidiu ser o seu próprio provedor. Irmãos, eu sou o provedor da minha casa. Eu assumo isso. Mas o provedor da minha vida é o Senhor. Eu cuido da minha família confiando no Senhor, em todas as palavras que o Senhor compartilha comigo do ponto de vista do cuidado. Nós confiamos em Deus. Elimeleque tinha que abraçar essa palavra. Elimeleque tinha que confiar que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus que iria prover pão num tempo oportuno. Mas ele decidiu sair da terra e levou consigo sua esposa e seus filhos. Então, fugir da fome a qualquer custo levou Elimeleque para onde ele não deveria ir. Levou Elimeleque e a sua família a conviver com quem não deveria conviver. Levou Elimeleque e sua família a se relacionarem, porque a Bíblia diz que Orfa e Ruth eram moabitas. Então, seus filhos tiveram casamentos contrariando a vontade do Senhor. E isso, nesse contexto, irmãos, tem considerações terríveis. Porque quando eles entraram na terra, uma das coisas que Deus disse através de Moisés é que para eles prosperar, para que eles prosperassem, ou para que eles fossem abençoados na terra, eles não poderiam se casar com estranhos, com diferentes. Mas os filhos de Elimeleque e de Noemi se casam com mulheres moabitas, né? E as consequências dessa saída da presença, dessa busca, é que o Espírito Santo vai ministrando no seu coração, irmãos, sobre aquilo que ele quer falar. Essa busca, né, de provisão, de sucesso, de sustento, fora do lugar onde Deus estabeleceu que estivéssemos, acaba gerando algumas consequências. O texto diz que Elimeleque morreu. 10 anos depois que seus filhos casaram, os 2 filhos também morreram. E por algum motivo, os filhos de Noemi não tiveram filhos. Alguns estudiosos vão falar que é muito provável que eles foram visitados pela maldição da esterilidade. A bênção de Deus saiu de sobre a vida de Elimeleque. Tragédias vieram sobre uma família que achou que tinha jeito de viver fora da presença de Deus. Sobrou para quem? Noemi. Viúva e sem filhos, porque os filhos morreram. Seu nome significa lugar de delícias, né? O ambiente de delícias. E ela diz: não tem jeito do meu nome ter alguma relação com delícias, porque a minha vida é amargura, minha vida é tragédia, é sofrível. Percebe, irmãos? Porque nós temos que tomar cuidado com as decisões que nós vamos tomar, especialmente
num ambiente de pressão, como a gente pode aplicar isso? Nós temos de tomar cuidado com as decisões tomadas sob pressão. Na verdade, não se toma, repito, decisão sob pressão. Essas decisões podem parecer solução num curto espaço de tempo. Quem sabe realmente ele conseguiu alimento lá em Moabe. Mas, logo depois, uma série de situações negativas acabou vindo sobre eles. Então, num curto espaço de tempo, eles conseguiram solução para os seus problemas. Mas, no médio espaço de tempo, situações irreversíveis foram geradas. Escute, situações irreversíveis. Morte, tanto do esposo quanto dos filhos. E vergonha, e sofrimento, e dor vindo sobre a vida dessa mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te colocou aonde você está. Deus te colocou onde você está. Do ponto de vista do seu casamento, do ponto de vista do lugar onde você trabalha, do ponto de vista dessa cidade. Deus foi quem te colocou ali. Aí é a sua casa do pão. Aí você pode dizer, pastor, mas há fome na terra. Está difícil. Está complicado. Está bom. Está difícil. Irmão, confie em Deus, porque isso vai passar. Mas fique na posição onde Deus te estabeleceu. Não tem jeito. Todos nós vamos passar por situações. Não tem como a gente ficar fugindo. Está difícil aqui, eu vou correr para lá. Vai ficar difícil lá e tu corre para lá. Você vai ficar a vida toda fugindo. Elimeleque fugiu de um problema em Belém, foi para Moabe e lá ele acabou enfrentando uma situação muito pior do que aquela que ele estava enfrentando em Belém. Então confie em Deus, vai passar. Entenda como você quiser, mas não mude de cidade. Não saia de casa. Não abandone o casamento. Não largue o emprego. Mas vai ser muito melhor. Você disse uma vez que foi Deus que te colocou nesse lugar. Deus abriu uma porta. Deus me colocou aqui. Eu tenho prazer aqui. Aí, de repente, alguém lá em Moabe te faz um convite e fala, vai ser melhor. Tome muito cuidado, irmãos. O que hoje parece solução pode gerar perdas irreparáveis. Então confie no Senhor. A fome, a dificuldade que você está enfrentando dura só um tempo. E em breve haverá pão na casa do pão novamente. Aleluia! Cuidado com o que você decidir fazer sob pressão. Ou cuidado com o que você decide fazer sob pressão. Enquanto pastor, irmãos, infelizmente nós testemunhamos muitas destas coisas. Nós precisamos aguardar em Deus, confiar no Senhor. Repito, continue em Belém. Vai passar. Isso não é uma palavra lançada ao vento, não. Vai passar mesmo. Não há mal que dure para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, mas está demorando esse negócio da manhã chegar. Vai virar, irmão. Vai chegar. Entende? Espera, enquanto isso você espera. Aguarda, confia no Senhor. Vai fazendo jejum aí. Tem comida, não tem pão. Vai fazendo jejum aí. Vai chegar a hora em que as coisas vão mudar. Se você está pensando em tomar uma decisão no contexto da pressão, olhe para o exemplo de Elimeleque. Mas nós temos o exemplo também de Noemi. Ela tem uma decisão interessantíssima. Porque o texto diz que ela vai com a família. Elimeleque é o cabeça da casa, ele está conduzindo, tem que conduzir mesmo. Dá ruim grandão.
né? Deu muito ruim, não foi bom. Mas eu disse para vocês que a casa do pão volta a ter pão uma hora. E o texto diz, ainda no capítulo 1, né? Que ela ouviu falar, depois de toda essa tragédia, ela ouviu falar que Deus havia abençoado o seu povo, lá no versículo 6. Está comigo aí? Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boa colheita. A casa do pão voltou a ter pão novamente. Muito provável que a gente está pensando aqui num tempo em que Deus levantou um juízo, o povo se arrependeu e se voltou para o Senhor de novo, e Deus foi e decidiu abençoar. Elimeleque buscou Moabe para matar a fome, mas Noemi, desamparada e com fome em Moabe, decidiu voltar à terra prometida para encontrar redenção. Não se preocupou com o que as pessoas iriam dizer. Não se preocupou com nada, na verdade. Na verdade, não tinha nem muita coisa para que se preocupar, né? O texto só diz que quando ela ouviu aquela notícia, né, no verso 6, o verso 7 diz que ela então chamou as suas noras e se prepararam para deixar Moabe e partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Voltar para onde o Senhor está é uma decisão sábia. Voltar é uma decisão sábia. Voltar é uma decisão sábia. Noemi, apesar de estar em Moabe por causa do seu marido, ela cresceu em Judá. E ela não havia esquecido do Deus que abençoava o seu povo por graça. E quando ela ouviu falar que Deus estava abençoando, ela pensou de novo na na graça de Deus. Ela também está sob pressão. Mas ao invés de ela mudar para outro lugar, ao invés de ela ir para outra terra pagã, ela decidiu voltar para o lugar aonde Deus estava. O que é interessante é que mesmo em Moabe ela conseguiu compartilhar sua fé com a sua nora, com as suas noras, especialmente com Ruth. Porque quando Ruth fala entre um monte de coisas, o seu Deus será a partir de agora também meu Deus, ela não está dizendo isso apenas pelo apego ou apreço que ela tem à sua sogra. Ela está dizendo isso porque é muito provável que aquilo que ela ouviu falar sobre Deus entrou no seu coração. E ela entendeu que seria de fato interessante, para além de estar vinculada com Noemi, servir também ao mesmo Deus de Noemi. Cabe aqui, irmãos e irmãs, uma observação. Foi Elimeleque quem decidiu sair da terra. Mas sempre colocamos a culpa por nossas tragédias em Deus. Olha o que ela diz aí no versículo 13 do capítulo 1, que nós lemos. Versículo 13 do capítulo 1. Quando da possibilidade das noras irem ou não, ela diz: vocês esperariam que os filhos que eu tivesse agora crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Agora, esta situação é muito amarga esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Por quê? Porque o próprio Senhor está contra mim. Aí no verso 20 e no verso 21 ela diz, quando ela está chegando já em Judá, que as pessoas, especialmente as mulheres, né, dizem, não é Noemi? E ela fala, não me chame de Noemi, porque Noemi
tem a ver com delícias, né? Respondeu ela: me chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Primeiro ela diz que Deus está contra ela. Agora ela diz que o Todo-Poderoso tornou a vida dela amarga. E diz que o Todo-Poderoso trouxe ela de volta vazia. E diz ainda que o Todo-Poderoso a fez sofrer. E trouxe calamidade sobre a vida dela. Às vezes nós tomamos decisões sob pressão, decisões erradas, dá tudo ruim, e nós falamos: foi o Todo-Poderoso, foi Deus, Deus é o culpado. Mais uma observação, ela diz que partiu cheia. Como que ela partiu cheia? Se quando ela partiu havia fome em Belém, não havia pão na casa do pão. Mas independente de como ela partiu e como ela voltou, o texto diz que é o Senhor quem atrás de volta. Então Deus tem as suas formas de trabalhar. Perdeu o esposo, perdeu os filhos não geraram, e agora no contexto de fome, quebrada, moída, não tem uma opção melhor, irmãos, do que voltar. Tem hora, irmãos, que nós temos que ser inteligentes. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão distantes do Senhor, com a vida mais ou menos como a de Noemi, quebradinho. E aí eu falo: irmão, irmã, vem, volta, né? Volta para Belém, volta para os braços do Pai. E a pessoa ainda resiste. Ainda bem que Noemi não resistiu. Tomou uma decisão acertada. Voltou. Irmãos, Deus está falando com a gente que no momento difícil, né, decidimos ir para longe de Deus. Deus está falando para a gente que nos momentos difíceis decidimos nos afastar do Senhor. Deus está falando para a gente que no momento difícil foi para longe e está numa situação difícil e mesmo assim quer continuar indo para mais longe ainda. Deus está dizendo: volta. Volta para Judá, volta para Belém, volta para a casa de pão. Porque tem pão na mesa, tem pão na casa de pão. Volta para participar de novo da bênção que Ele está derramando ainda sobre o seu povo. Volta vazio, quebrado, viúva, com histórias de tragédia, mas volta. Porque é melhor voltar para Judá do que continuar em Moabe sofrendo. É melhor voltar para Judá do que ir para mais distante do Senhor. Não fique em Moabe aguardando o fim, que outros também tiveram longe do Senhor. Não espere a morte chegar sobre a sua casa, ou sobre a sua vida, ou sobre o seu casamento, ou sobre a sua família, ou sobre os seus negócios. Apesar dos pesares, Deus tem um final feliz para a sua história. E é isso, pastor. Morreu o marido, morreu os filhos, e Deus tem um final feliz. Que loucura, né, irmãos? Que loucura. Deus, isso é misericórdia, irmãos. Porque eles que optaram sair, mas Deus trouxe de volta. E Ele é especialista em restaurar famílias. Ele é especialista em restaurar a história. Já ouviu aquela palavra? Deus mudou a sorte. De Jó, de Israel no tempo de Mardoqueu e de Esther. O que é mudar a sorte? É Deus transformar a história. É Deus mudar o contexto. É Deus virar o cativeiro. Entende? Por mais difícil que esteja a sua realidade, o seu momento, Deus pode transformar isso numa coisa maravilhosa. Deus pode transformar isso numa coisa maravilhosa.
Domingo que vem nós vamos conversar aqui de noite, especialmente sobre Ruth. Hoje a gente está falando sobre Elimeleque e sobre Noemi. Mas Noemi volta com Ruth. Vai acontecer uma série de coisas que Boaz vai se apaixonar por Ruth e será o resgatador de Noemi e de Ruth. Será um instrumento de Deus para a restauração daquela família. E aí nós vamos ver então no capítulo 4. Abra sua Bíblia aí para a gente ler esse texto e encerrar, para você ver como Deus é um Deus que restaura todas as coisas. Verso 13. Eu quero acreditar que você vai ler o livro de Ruth essa semana, só 4 capítulos, né? Para você se inteirar melhor dessa história. Mas o texto diz que Boaz, versículo 13, levou Ruth para a casa dele. É claro que tem todo um contexto que nós vamos falar semana que vem. E ela se tornou sua esposa. Lembra quem é a Ruth? Nora dela, Moabita, que se converteu. Nós vamos falar sobre conversão semana que vem. Que se converteu e foi para ajudar com Ruth, com Noemi. Quando Boaz teve relações com ela, depois de casada, é claro, né? O Senhor permitiu que Ruth engravidasse e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram para quem? Para Ruth? Não. Para Noemi. Para a mulher das tragédias. Para a mulher que perdeu o marido e os filhos. Para a mulher que estava sozinha em Moabe, passando fome, mas decidiu voltar. Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino, filho de Ruth e de Boaz, que é como se fosse o seu neto, que ele restaure o seu vigor, Noemi. E que ele cuide de você, Noemi, que estava abandonada. Que ele cuide de você, pois ele é filho da sua nora, que ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Olha o que Deus faz. Não sei se você está entendendo esse negócio aqui, não. Mas é isso que Deus faz. A nora foi melhor para ela do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aniou junto ao peito, passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Obed é pai de quem? E Jessé é pai de quem, irmãos? Quem foi Davi? É o Davi, o gigante, né? Que matou o gigante. É o Davi de quem Jesus, né, descende. Olha que loucura. Essa mulher está na genealogia de Jesus. Noemi, a envergonhada, a que experimentou várias tragédias, a que estava sozinha numa terra estranha, mas que não aceitou ficar naquela condição, decidiu voltar para o Senhor, teve a vida restaurada e se tornou a bisavó do grande rei de Israel. Nós estamos, depois de milhares de anos aqui, falando sobre a vida dessa mulher. Sabe? Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar a sua vergonha em dupla honra. Não interessa o que aconteceu. Não importa o que está acontecendo. Irmãos, Deus é maravilhoso para fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A única coisa que nós precisamos é estar no lugar aonde Ele estabeleceu que estivesse. É estar na presença dEle.
é estar na dependência, é estar confiando. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com onde o Senhor está. Deus está em Belém, Deus está na casa do pão. E é nesse lugar que você deve estar. Se está tudo bem na sua vida, se você está apenas atravessando um momento difícil, cuidado com as decisões que você vai tomar, porque elas podem gerar tragédias na sua família. Cuidado, fica tranquilo, aguenta mais um pouquinho, segura a onda, chora, vai para o quarto, vai para a mata e grita, vai para os pés do Senhor, né? Mas fica pertinho dele. Fala, Senhor, me ajuda, me fortaleça, segura nas minhas mãos e não larga, mas não saia de Belém, porque Belém é terra prometida. Foi o lugar onde o Senhor falou, eu vou te dar, eu vou estar no meio de vocês, eu vou estar com vocês. Não saia. Pastor, meu já saiu. Volta. Simples assim. Volta. Volta. Porque há esperança para uma árvore cortada. Ainda que na terra a raiz se envelheça e fique abandonada no chão, ao sopro, ao cheiro das águas, ela brotará como planta nova, florescerá e seus ramos se renovarão, irmãos. Aleluia! 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 Isso é loucura, irmãos. É Deus que faz. Cortem a árvore, joguem ela no meio do mar e o Senhor fará brotar. Se foram isso que fizeram com você, se é assim que está a sua vida, irmãos, ao cheiro das águas, brotará, florescerá, você irá frutificar de novo. Noemi disse, não tem jeito, eu não vou gerar mais. E de repente, as mulheres olham para ela, você está com seus filhos nos braços, é como se fosse o teu. Isso traz honra para a sua vida. Volte. Amém? Vamos ficar em pé.